Oi, meu nome é Robson, mais uma vez. Oi, Robson, que bom que você está aqui. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar sobre essa lição com vocês. Repare, a gente vem caminhando, né, dentro dos 12 passos, e a lição hoje, ela vai falar a respeito, nós vamos usar como base, né, para a lição de hoje, que é reparo, o princípio 6. Nós lemos, né, os princípios, mas vou ressaltar aqui com vocês que ele fala o seguinte: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. O versículo diz assim, vamos ler juntos? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5:7. E aí eu gostei, né? Não plagiando a Mariana, mas buscando uma informação, né? Não fui nem no Aurélio, não, fui pela internet e achei essa descrição, né? Esse detalhamento sobre misericórdia interessante. Ela fala que misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela graça ou pela misericórdia alheia. A palavra misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miséria, que significa ter compaixão, e cordes, que vem de coração. Ou seja, ter compaixão do coração, um sentimento profundo. Não é uma coisa assim, né, somente externa, mas ela vem de dentro para fora. E significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É um modo de a gente aproximar os sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão, ou em algum caso, mesmo que ele mereça o perdão ou não mereça, né? Não nos cabe julgar, mas o perdoar é esse ato de bondade, esse ato deliberado, né? É uma decisão, não é um sentimento. Perdoar, uma vez eu aprendi, até a minha mulher, quando a gente fazia encontro de casal, eu lembro que ela mostrava que ela tem, quando ela caiu, ela tem um dedinho dela que é meio tortinho assim, porque quando ela caiu na época, ela machucou o dedo e não fizeram assim, na época não levaram, né, para o hospital, porque hoje em dia tudo, né, jeito, faz, até pino bota quando quebra um dedinho hoje. Mas assim, aí ela mostra assim, ela lembra, olha, o dedo está aqui. Quando eu vejo, eu lembro toda a história, né? Perdoar não é esquecer. Eu lembro. Só que não dói mais, já passou. É uma coisa que, diferentemente, eu que estou acidentado, hoje ainda vivo algumas dores do acidente. Mas daqui a pouco vai passar. Aí eu vou lembrar do acidente? Vou lembrar da situação que eu passei crítica? Vou lembrar de CTI, vou lembrar de tudo? Está na memória. Mas não vai doer mais. Já a parte física, a parte da coisa já foi tratada, curada. E o perdão é isso, não precisa esquecer, não necessariamente. Tem gente que esquece. Eu costumo dizer que eu tenho até facilidade para perdoar. Realmente eu não sou de ficar guardando rancor. Mas, até fazendo essa lição, a gente acaba lembrando que não é bem assim, né? Nosso discurso é sempre até o limite da gente parar e entrar dentro de nós mesmos. Mas tem um outro versículo, que o princípio 6, ele traz para nós. Vamos ver? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia dela. Desculpa, vou ler de baixo. Vamos juntos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como seus filhos. Mateus 5:9. Então, essa semana a gente está começando a focar no princípio 6, né? A Mariana, na lição que ela deu semana passada sobre vitória, né? O título ainda era no princípio 5. Mas agora a gente passa a usar o princípio 6, que é esse aqui, vou falar rapidamente. É esse aqui, de examinar o nosso relacionamento e oferecer perdão. A partir de agora nós vamos ter pelo menos aí umas 3 lições. Reparo, que é hoje, perdão,
e a outra lição que chama graça, que a gente vai trabalhar essas questões. Bom, vamos adiantar aqui que eu voltei, né? Tem que arrumar a casa. E dentro do princípio 6, a gente também atinge o passo 8. O passo 8 diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Até lá no livro do grupo de passos, né? Quem passa pela lição do inventário, tem lá uns quadradinhos, depois eu vou relembrar vocês, que é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer essa relação aí das pessoas a quem prejudicamos. Porque lá a gente menciona, não sei se vocês lembram, que a gente menciona a pessoa, a causa, até aqui para colar, né? O efeito, o dano, e qual é a minha parte nisso. E às vezes a minha parte nisso, eu fui o agente que causou, né? Então cabe aí o que nós estamos falando hoje, que é o reparo. E para o passo 8 também temos um versículo que vamos lá, juntos? Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14, 9. É interessante, porque quando a gente entregou, né, nossa vida a Jesus lá, a gente se entregou e viu a nossa impotência e se entregou ao poder superior de Jesus, a gente começa a perceber, né, saindo um pouco da tolice, né, que a gente às vezes ainda comete tolice, né, mas a gente se vê mais dentro desse versículo. Por quê? Porque quando a gente peca, né, aí está escrito percam. Então foi o que errei. A gente perdoa todos pecam. O digitador. Você pecou. Eu perquei, perdoe-me. Pior é que eu passei na revisão, mas não vi. Só agora. Bom, verdade. A gente percebe que a gente quer ser perdoado, a gente não deixa passar mais, né? Porque eu costumo pensar assim, quando o Espírito Santo veio habitar dentro da minha vida, ele é o companheiro, que eu chamo ele sempre de companheiro, que me dá aqueles alertas quando eu estou saindo do rumo, estou caminhando certinho aqui. Se eu der uma escorregada para cá, ele vai me dar uma cutucada. Aí é só uma cutucada, a princípio, né? Depois, se continuar assistindo, dá uma cutucada ou outra, até segurar pelo cangote e sacudir, toma vergonha na cara, vem pro rumo aqui. Então, assim, quando a gente está com Cristo, a gente deixa essas tolices e passa a se importar mais quando a gente está errando e a gente quer acertar. E por isso nós estamos aqui, né? Nos celebrando, porque a gente tem assim, bastante interesse em acertar, em avançar. E dentro dessa lição do reparo, tem uma regra de ouro de Jesus, né? Que você já deve ter ouvido, mas é um versículo, né? Lucas 36, 31. Como vocês querem que os outros desfaçam, façam também vocês a eles. Por aí parece que é um ditado, né, que diz assim, como é que é? Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você. Na verdade, tem base bíblica, né? Porque o texto vai se ganhando, como é que eu vou dizer, paráfrases, mas a base é essa daí. Se a gente tiver o cuidado de fazer com os outros aquilo que a gente quer que faça com nós mesmos, e ao mesmo tempo não fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente vai estar caminhando para um rumo da recuperação de uma vida mais feliz. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Então, a visão geral do princípio 6, ela trata de fazer reparos e ela fala assim, que a gente eu devo assim, perdoe-me à medida que eu aprendo a perdoar. Quando eu estou no processo de perdoar, eu também preciso de perdão, né? Então, assim, a gente tem que estar num ambiente assim, que eu estou de olho na minha conduta para que, se eu cometer alguma falha, se eu der alguma rateada, eu prontamente pedir o perdão e, ao mesmo tempo, estar pronto para perdoar quem possa fazer, se bobear, uma mesma coisa que eu fiz com o outro.
Imagina que eu aqui, sei lá, vamos botar aí, não é uma costume, que eu menti para o Marcelo em alguma coisa. E aí, puxa, depois eu fui lá, me reconciliei com ele, pedi perdão. Mas aí alguém daqui foi e cometeu mentira para mim, eu fiquei revoltado, fiquei coisa e, pô, como é que pode, não sei o que. Quer dizer, o Marcelo me perdoou prontamente, eu consegui, né, aproximar dele e reconciliar, mas eu não concedo perdão para um irmão meu, para alguém que fez a mesma coisa comigo. Então, assim, é uma situação bastante que mostra que a gente deve, dentro daquele versículo anterior, né, de fazer com os outros aquilo que a gente quer que faça com nós mesmos. Vamos lá. Aqui. Nós vamos trabalhar, antes do acróstico, fazer o seguinte, porque a gente precisa, fizemos uma lista de todos os passos, as pessoas que nos feriram e nos dispusemos a procurar a ajuda de Deus para perdoar os nossos ofensores, bem como perdoar a nós mesmos. Percebemos também que ferimos os outros e nos dispusemos a fazer reparações a todos eles. Quando a gente começa a trabalhar isso, em identificar essas pessoas, a gente precisa estar atento, né, que não vai ser fácil, né? Algumas situações podem até ser fáceis, alguma situação com alguma pessoa, mas às vezes tem situações que vão demandar uma estratégia para fazer isso, né? Não vai ser simplesmente assim, eu lembrei que fiz alguma coisa que, sei lá, prejudicou a Mariana, eu chego para ela, Mariana, aconteceu isso. Tem que ter um preparo, uma exposição antes de como fazer isso. E esse acróstico que a gente vai ver, ele vai falar, ajudar a gente a fazer o reparo. Então o R é de quê? É de reconhecer a dor e os danos que causamos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que é, o que eu fiz, o que aconteceu, né? A gente tem que abrir uma porta para Deus obrigado, Marcelo. Melhor, né? Não, é lá. Isso. Assim, isso. Perdoe se eu não fiz isso antes. De ver algum sentimento que está reprimido, que está incomodando a gente, que a gente nunca pensou, né? Porque a gente vai pensar assim, por que eu tenho que pensar no meu passado e buscar, lembrar de coisas? Se já passou, né? Por que eu vou mexer com isso? Por quê? Nós não estamos falando do passado. O passado realmente já passou. Tem coisas que não vão, o reparo não vai tirar uma consequência do que aconteceu, mas a gente está falando, na verdade, da nossa passagem, do que nós estamos hoje vivendo no presente com o nosso futuro. Porque senão a gente vai carregar algum peso por causa dessa consequência, talvez que ela não vai ser eliminada, né? Não sei como dar um exemplo agora, mas vai surgir. Porque a gente precisa trabalhar, elaborar essas questões agora, para quê? Para que a gente viva daqui para frente, primeiro, evitando cometer o mesmo erro, né? Cometer o mesmo dano a outra pessoa. E segundo, não sofrer por causa disso, não ficar se remoendo ou voltando atrás por causa disso. Mas é preciso sempre reconhecer a dor. Agora, nós temos que encorajar uns aos outros, né? Para isso é importante, conforme a gente vai lembrando das pessoas, dos casos, a gente lembrar que a gente tem, né, uma rede de apoio, a gente tem os prestadores de conta, a gente tem os padrinhos, e cada situação vai demandar uma atitude, né? Tem coisa que de repente você nem vai querer comentar com o seu prestador de conta ali, mas com o seu padrinho, que você já está, né, num nível mais profundo de você ler o seu inventário para ele, afinal de contas, você consegue buscar nele de repente um apoio para elaborar de como fazer esse reparo. Lembra que eu falei de ter uma estratégia, de ter um posicionamento de como realizar isso? Porque tem o versículo diz lá em Hebreus, né? Na verdade tem Hebreus 10, 24, e aqui já na verdade parte do 25. Diz assim: pensemos uns nos outros,
a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Não abandonemos, aí já é a parte 25, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. É aquele que fala de deixar a congregação, né? Muitos pregadores usam isso para a pessoa que não tem ido aos cultos, mas é mais profundo do que isso. É o relacionamento que a gente tem, quando eu falei reunião, a gente pode até usar no caso da reunião aqui do Celebrando, né? Que é aqui que a gente consegue dar continuidade a como elaborar essa questão, de como que a gente vai se encorajar a dar o próximo passo, que é esse passo de fazer reparo, de procurar a pessoa, de conseguir, como é que eu vou dizer, conseguir, às vezes, vencer um medo de ser rejeitado, porque a gente não sabe a reação da outra pessoa. Então, os medos são de vários, né? Ser rejeitado, de não ser perdoado. Mas o que a gente vai ver é que isso independe do que vai acontecer. Por isso que a gente tem que fazer com cuidado, né? Para a gente não, como é que eu vou dizer, ir para uma situação de um reparo que seja necessário, que vai causar um dano. Por exemplo, imagina, estava falando do Marcelo aqui de novo, então vou dar o mesmo exemplo. Aí aconteceu uma coisa, a gente já passou por cima, acabou que eu, sei lá, nem pedi perdão, mas já está lá atrás, foi alguma coisa que aconteceu. Se o nosso relacionamento está bom, está tudo tranquilo, para que eu vou lá no Marcelo, cutucar o Marcelo, lembrar de alguma coisa que ele não vai produzir nenhum resultado? Só vai, de repente, lembrar de uma situação que ele já tinha esquecido. Então, eu posso, a menos que isso realmente seja definitivo para a minha questão, que haja realmente como é que eu vou dizer, precisa de ter um efeito aquele meu reparo, eu vou fazer. Do contrário, eu só vou trazer uma situação que não vai mudar nada. O relacionamento também. Esse reparo é principalmente para o quê? Para poder reativar relacionamento, para poder resolver coisas que estavam pendentes. Mas você já tem um relacionamento, isso já passou, já está resolvido. Talvez não seja necessário. Aí cabe aquilo, eu vou ter que buscar em Deus, ter certeza se aquilo realmente é necessário. Para não, às vezes, atrapalhar o Marcelo com um negócio que, poxa, ele nem lembrava mais, daqui a pouco ele vai começar a remoer aquilo, aí tudo que seria um negócio que seria bom, né? Aí foi bom só para um lado, foi bom para mim, opa, tirei aquele peso das minhas costas e joguei nas costas dele. Aí vai ficar remoendo, nossa, fez aquilo, caramba, né? Não sei o que, não sei o que. Então, ter esse cuidado. Mas no encorajamento a gente consegue, com o nosso grupo de apoio, elaborar essa questão para fazer da melhor forma. Preparar uma lista, né? Preparar uma lista, o que eu mencionei para vocês é o que está na página 68 e 69 do guia, né, do participante do grupo de passos, que tem aquelas colunas, que vai ajudar bastante nesse processo. Fazer a lista. Eu estava vendo, alguém deu um exemplo para mim, não sei quem já ouviu falar aqui do curso Crown, da igreja chama da Universidade da Família. É um curso de finanças bíblicas. Eu já fiz esse curso. É o seguinte, primeiro você tem que ler um livro sobre como lidar com dinheiro, né? E depois você tem lá como que a gente faz aqui, né? Com lições, com compartilho, tudo bonitinho seguindo a livro. E um dos princípios lá tem esse de pagar dívidas, que é você se livrar das dívidas. E aí tem a história de um pastor, ele mesmo conta essa história, que ele casou e já era pastor, mas ele era assim, ele foi criado pelos pais dele de um jeito seguinte: quem não tem dívida não cresce, não é feliz. Esse era o lema da família dele. Só que casou com uma moça que a família era toda certinha, né? O pai chegava o dinheiro e separava o dízimo daquilo que chegava da primícia, entregava, e tudo certinho. E aí, de repente, ele foi cair nesse... E ele achava que estava certo. Né? Conversava com a família, com a mulher, falava, não, eu que resolvo isso, eu que dou conta, e dava conta, pagava. Só que ele devia um monte de gente, ficava todo enrolado, mas se virava. E aí, só que determinado dia, ele caiu em si, porque ele foi ele foi receber dois pastores na casa dele, e aí cortaram a luz.
e cortaram a luz no dia, por quê? Porque nesse rolo todo ele esqueceu de pagar uma conta, embora ele resolvesse tudo, escorregou, né? Quando você tem muita coisa rolando, uma coisa escorrega. Ele perdeu a mão ali e aí ficou muito constrangido, ficou muita coisa, resolveu mudar. E aí descobriu esse curso CRAL, e aí o que esse curso CRAL falava de primeira coisa? Fazer uma lista, por isso que eu até fiz um parênteses aqui, fazer uma lista das coisas. E a lista dele, ele mesmo fala, que era uma ficha corrida, né? Que ele teve que precisar de ajuda dos irmãos, alguns casais mais experientes da igreja se juntaram a ele, foram visitar os irmãos, fazer, tipo, proposta para acertar. E graças a Deus, em determinado momento depois, ele de culto, ele confessou para a igreja e falou que ele tinha acabado de pagar a última dívida e que agora ele passou a juntar dinheiro. Que esse é o objetivo do CRAL, fazer a gente sair das dívidas e passar a ser poupador, né? Ele até fala que, quando eu falo assim, não sejam radicais, que não pode ter dívidas. São dívidas que você às vezes vai financiar uma casa, financiar um carro, mas tem que ser coisa organizada, não simplesmente sair fazendo, né? Como era. Mas ele precisou, para fazer o reparo, o que ele teve que fazer primeiro? A ficha corrida dele lá. Então, no nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? A nossa ficha corrida, só que a nossa ficha corrida vão ter pessoas, situações, né, da nossa vida, que assim, quando a gente começou a fazer, que não terminou, que a gente está no processo, como eu estou fazendo aí no inventário, porque o inventário não acaba, né? A gente termina um período e vai acrescentando coisas a ele. E você vai lembrando, a gente vai lembrando das pessoas, dos relacionamentos, e vai vendo aonde que a gente tem que realmente ir lá e interferir naquela situação. Para quê? Para que o nosso futuro seja diferente, para que não seja um empecilho para a gente lá na frente. Então, com a lista pronta, nós vamos agir não só por eles, ou seja, a gente não vai, como é que eu vou dizer? Tem uma colinha para mim aqui, para isso aqui. Cadê? Ali, além da planilha reparo, a gente vai encontrar ajuda no livro e existem pessoas que você precisa perdoar. Estas são as pessoas que o feriram. Já na coluna 5 lá do livro, a gente vai encontrar a lista de pessoas a quem eu devo fazer o reparo. Essas são aquelas a quem eu feri. Se já faz um tempo desde que eu fiz o inventário, então Deus pode ter mostrado outras coisas, outras pessoas que devem ser adicionadas à lista, é o que está acontecendo comigo hoje. É por isso que é importante começar pela planilha reparos, que a gente vai fazendo, vai listando e vai trabalhando ela. Agora, quando a gente estiver na lista, a gente tem que lembrar que, como aquele texto lá, né? A gente, quando vai fazer, a gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar como é que ele vai receber isso, né? Como é que ele vai receber a situação. Eu estou fazendo só porque eu quero, acabei voltando, né? Mas porque o assunto é meio recorrente mesmo. Eu vou estar fazendo só porque eu quero me livrar do que está me incomodando e jogar a batata quente para o outro, ou eu estou fazendo com aquele amor, com aquela misericórdia, né? Pedindo realmente, fazendo reparo porque eu quero o bem da pessoa. Então a gente tem que ter em mente essa via de mão dupla, né? Não é só porque eu listei que eu tenho que fazer desse jeito. Eu tenho que pensar de como outra pessoa vai receber, se é o momento. Às vezes a questão não é nem de se precisa ou se não precisa, é do momento. O momento é agora, porque o momento agora pode não ser, mas pode ser daqui a 6 meses. De repente tem pessoas que você não consegue nem encontrar por questão geográfica, né? Talvez porque esteja fora da cidade, sei, em várias situações. O importante é que a gente esteja aberto para realmente não deixar coisas arestas, né? Coisas que... É igual o meu carro está na oficina hoje, né? O que eu reparo, né? Aconteceu uma coisa lá, tá de um jeito que não era para ficar, o que tem que fazer? Eu vou levar lá na oficina, o cara vai lá. Se for de lanternagem, ele vai lanternar, vai pintar, vai ajeitar. Tem o tal do martelo de ouro que faz diferente. Mas tem que ter uma intervenção, não dá para ignorar. Tem que fazer o reparo, tá ali. Senão você vai passar o resto da tua vida vendo aquele negócio. Imagina, sei lá, um carro que, sei lá, esteja com o capô amassado, caiu aquele igual naquela propaganda, caiu o corpo no meio do capô. Se não consertar, vai
vai toda hora andar com o carro e vai ficar pensando, nossa, eu tenho que parar esse carro, tem que parar esse carro, tem que parar esse carro para ajeitar. Não está nem de repente atrapalhando de movimentar, porque é no capô, mas a gente fica com esse pensamento, ou seja, está incomodando. Então, tem que atuar, tem que trabalhar. A letra A gente já falei. Reconhecer o momento certo. É o que a gente estava, eu já me adiantei de novo, né? Porque às vezes o princípio não requer apenas coragem, bom senso, disposição, mas uma percepção cuidadosa do momento propício. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo neste mundo aconteçam por si mesmos, e o momento certo para fazer com que elas aconteçam. Há momento certo e o momento errado de oferecer perdão ou fazer reparos. Antes de fazer reparos, ore a Jesus Cristo, pedindo orientação e discernimento quanto ao momento propício de fazê-lo. O princípio 6 ele vai além e diz, né, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Então, como Filipenses 2:3-4 diz, não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogio. Né? Isso aqui é um perigo. Sabe a falsa humildade? Eu, de repente, caí numa cilada de achar que um reparo é bom, é importante, tem que ser feito, mas na verdade vai ser uma maneira de eu pegar e me colocar numa situação assim, você tá humilde, olha lá, tá indo lá, né? Aquela coisa de querer até chegar a receber um elogio porque foi corajoso de ter ido lá. Eu lembro quando na verdade foi um tempo depois que eu me converti, eu não lembro quanto tempo. Eu estava num desses processos, né, com Deus, de oração e de consagração, e aí Deus me falou de eu fazer reparo para os meus pais com relação a uma coisa que eu fiz durante um período da minha vida adolescente, que foi mexer na carteira deles, né? Mexer no dinheirinho que eu estava dando flor para lá, eu achava que eu tinha direito, eu ajudava em casa, eu era um bom filho, então eu podia dar mexidinha e eu usava. Não esperava eles me darem nem pedia, eu simplesmente pegava. E aí eu lembro que eu não sei se viu na cara, e aí eu cheguei, o que aconteceu? Como eram valores pequenos, eu lembro o valor que eu fiz na época do reparo. Deus colocou no meu coração um valor na época R$1.000. Eu fui lá, eu estava no banco, fiz até um cheque, né? Para fazer a devolução. Eu falei, para tomar cuidado com a falsa humildade, né? Porque você vê que, olha o jeito como eu falei a coisa. Terrível. Mas assim, Deus me levou a pedir perdão para eles e fazer um reparo e colocar um símbolo no reparo. Né? Aquele dinheiro, não sei nem se era mais, se era menos o valor, porque era tão um valor pequenininho. Eu lembro que eu trabalho no banco, já passei por tanto, como é que chama aquilo? Planos econômicos, tanto zero que já cortou, que depois de 94 para cá que entrou o real, um pouco né, da estabilidade econômica, então não sei realmente quanto que valeu, não fiz o cálculo matemático para isso. Mas fiz lá, botei R$1.000 para cada um. Na época até o meu pai estava separado da minha mãe, porque eu lembro que eu estava prestes a casar e se separou da minha mãe. Mas eu chamei, ele frequentava lá em casa, eu chamei os dois e fiz o reparo. Para eles foi uma coisa assim, para mim foi simples, porque eu estava num momento bom com Deus que assim, a coragem veio logo, não tive vergonha, fui lá, confessei, né, que foi uma atitude minha de adolescente, né, porque eu devia estar com 20 e poucos anos já, quando eu procurei eles, e pude também ter condição de fazer um reparo, né, formal, botar um símbolo ali formal da devolução. Meu pai falou, não precisa disso, eu sei. Aí meu pai até falou, eu lembro que meu pai falou assim, meu pai não era crente não, minha mãe já era, mas meu pai falou assim, do meu dinheiro é teu dinheiro, né, porque eu também ajudava ele no escritório e tal, nada a ver, tu não me roubou, né, porque eu botei assim, pai, eu roubei o senhor, que o senhor peguei sem saber, né, a minha confissão, e ele colocou de uma maneira assim, muito assim, tranquila, me fez até
bem no sentido assim, não me puxou para baixo, né? Mas, assim, e minha mãe, assim, agradeceu a Deus, elogiou a minha atitude, né, como cristão. E assim, mas foi um marco na minha vida, me marcou na minha honestidade, para hoje eu lidar com imposto de renda, para lidar com outras questões, né, foi um marco na minha vida, que eu pude, naquela época eu já não roubava, já não fazia mais aquilo, que foi realmente numa época da minha adolescência, mas que foi super importante para, de repente, hoje, um homem de 53 anos que tenho hoje, ter a minha conduta hoje. Eu acho que foi bastante importante esse reparo. E o momento certo, é o que eu falei, foi o momento certo para mim, de primeiro, no meu relacionamento com Deus, Deus me tocar para eu fazer aquilo, e a outra questão foi o momento deles receberem, né? Eu lembro que até meu pai falou, mas foi bom, nessa hora foi boa, como se tivesse sido um poupança para ele lá. E a letra O diz para a gente orientar a nossa vida pelas promessas de recuperação, né? Eu confesso que eu fiquei assim, orientar minha vida pelas promessas de recuperação, o que seria isso, né? Mas a gente vive hoje, na verdade, né, o Celebrando tem ensinado a gente a viver um dia de cada vez, que é uma das premissas que a gente vive aqui, e entender que nós estamos num processo, nossa vida é um processo, né? Cada um está no seu processo, cada um tem a sua, como é que eu vou dizer? Caminhada. A sua caminhada, o seu tempo, né, o seu time, né? Às vezes a questão, de repente, a financeira, para um vai ser num time, para outro aquela mesma situação bem parecida vai ser num outro time, mas tem, assim, a importância da gente estar nos celebrando é que a gente tem a oportunidade de, a cada semana aqui, aprender, né, uns com os outros, como a gente tem feito nas nossas partilhas, né, observando as lições dos passos, mesmo que a gente que está aqui não está no grupo de passos especificamente, mas a gente é tão abençoado quanto, né, porque a gente tem a oportunidade de partilhar, e eu penso assim também neles uma bênção ainda maior, no sentido de poder estar trabalhando de maneira mais minuciosa as questões, né, como a gente já fez, né, em outro tempo, e que é bom quem tiver a oportunidade e puder e quiser, claro, né, fazer os passos novamente é uma coisa assim que é legal, porque eu estava lendo meu livro, esse livro aqui está em branco, esse aqui eu comprei para fazer esse ano, mas como eu fiquei no grupo de apoio, acabou que eu não usei, né? Mas eu estava vendo aqui cada lição, né, que a gente passa, e assim, o quanto que assim, quanto que a gente vê assim, questões aqui nas perguntas, nas lições, o quanto que a gente conseguiu evoluir um pouquinho, né? Como diz a Bíblia, eu não digo que alcancei o alvo, mas como Paulo vai falando, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. A gente começou uma corrida, não foi uma corrida de 100 metros, foi uma maratona, né? E a cada dia, um dia de cada vez, a gente vai prosseguindo nesse processo, confiando que Deus é que vai fazer a obra. A gente não tem, claro, o nosso comprometimento, a nossa intensidade em nos envolver com o programa do Celebrando, eu penso assim, ele pode ser um catalisador, ele pode ser um acelerador para a gente melhorar as situações mais rápido, né? Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu sou intenso ali, acredito que mais Deus pode falar comigo e eu estou mais ligado, estou menos distraído e pode acontecer. Mas mesmo assim, mesmo sendo assim, mais rápido ou não, é um dia de cada vez. Eu não posso, né, atropelar as coisas, porque se eu tentar atropelar, vai escapar alguma coisa. Um dia de cada vez é mais fácil. Por exemplo, eu passei, né, por depressão, cheguei a tomar uns ansiolíticos mais sérios. Hoje em dia eu tomo só um remedinho, que é mais para TDAH que o médico passou para mim. Mas o que eu reparava? Eu queria fazer, eu tinha listas imensas de tarefas, infindáveis, para tudo, para coisa de casa, para coisa do trabalho, para coisa do quê. Aí com aquela ameaça de ser organizado, eu acabava me desorganizando, porque você querer ser organizado demais, querer fazer muita coisa, como é que você consegue? Não tem braço para fazer.
E aí uma das coisas, dentro do princípio de um dia de cada vez, eu também adquiri dentro do dia, por exemplo, se eu tenho uma lista lá imensa, eu pego 3 coisas, às vezes 5. Porque às vezes são coisas simples, por exemplo, dentro da minha casa lá, eu preciso, sei lá, se muito não faz nada. E uma das coisas que ajudam a gente a viver um dia de cada vez é ter as pequenas vitórias, ter as pequenas conquistas, né? Quando eu coloco, por exemplo, igual eu falei lá, coloquei lá o objetivo de sei lá, resolver lá o problema do chuveiro aqui. Estava funcionando, mas não estava funcionando há quanto tempo, tinha que resolver. No momento que eu resolvi, não é só o fato de dar uma riscadinha ali, é aquela satisfação, poxa, fiz alguma coisa útil, consegui. Por que eu falei isso, né? Porque eu fiquei num processo que eu estava tão prostrado, ficava deitado, o remédio também, quando muda o remédio, você fica muito, como se diz, prostrado, né? É uma mudança muito estranha. Eu lembro que eu ficava, o médico mudava um remédio há uns 15 dias, esquisito. E aí não tinha condição de fazer mesmo. Quando você está num processo depressivo mais crônico, você não tem ânimo para fazer as coisas. Então, quando eu conseguia fazer 2, 3 coisas, era vitória plena. E aí eu trouxe isso para mim. Hoje em dia eu faço muito mais coisa do que as 3, mas meu objetivo é fazer 3. Se eu fizer 3, eu comecei meu dia bem, depois tem mais coisa para tarde. O princípio 6 que a gente trabalha, ele oferece liberdade para a gente, dos ressentimentos, das coisas que nos prendem, raiva, mágoa, porque por reparar o dano que eu causei a um outro, eu posso olhar isso com outro olho, com outros olhos, né? E sabendo que o que eu estou fazendo, o meu trabalho, não é em vão, é para que, no final das contas, eu e a outra pessoa possamos melhorar. E Deus vai, com esse processo, Ele vai purificando a minha vida, Ele vai trazendo sentido à minha vida. Cada vez que eu consigo, né, dar um passo na minha recuperação, nesse caso do reparo, fazer um reparo, colocar, às vezes, porque nós estamos falando hoje de reparo, mas o reparo ele é um processo, né? Por isso que eu falei lá que tem as lições, né? Que tem as próximas lições, como eu disse, eu vou falar de novo, mas é a lição do perdão, a lição da graça, que é esse processo que faz o reparo completo. Eu não vou pegar a lista e vou fazer a lista e sair fazendo. Isso aqui é o start. Olha, a partir de hoje tem uma lista para começar aí. Quem não começou, fazendo, falando principalmente para o pessoal do grupo de passo, né, que vai ver essa lição e vai fazer as questões, entender isso, que é um start para poder fazer um processo. E esse processo começa hoje, às vezes pode terminar daqui a alguns anos, porque o reparo, dependendo de uma situação, pode demorar um pouco mais. Então a gente tem essa paciência também, né, com a gente mesmo, porque às vezes o que eu percebo, pelo menos acontece comigo, vou dar um exemplo. Eu creio que Deus tem muita paciência comigo, mais do que eu mereço. Eu creio que Deus tem uma misericórdia comigo, mais do que eu mereço. Só que às vezes o que acontece? Eu não tenho a mesma misericórdia de mim que Ele tem. E aí eu fico me remoendo e às vezes a gente chama atenção no sentido seguinte: se eu estou te dando de graça, né, aquela misericórdia que eu até me chamo a atenção por isso, porque a misericórdia de Deus ela é plena, ela é graciosa. Jesus se entregou de uma forma completa, sem pedir nada em troca, sem mesmo, né, a Bíblia fala que ele sofreu não somente por aqueles, mas aqueles que haviam de crer, ou seja, que nós que somos aqueles que ele mencionou que haviam de crer. Se nós cremos hoje, nós somos abençoados por essa graça. O que a gente fez para merecer isso? Nada. Mas o amor dele é completo. Só que eu, Robson, aí eu venho, né, falar de mim, às vezes eu me pego comigo. Se eu tivesse como é que chama? Aquele chicote, né? Flagelo, porque eu fico me penalizando, às vezes de uma forma que eu acredito que Deus não quer. Eu preciso que essa graça transforme também o meu coração com relação a mim mesmo. E nos pequenos grupos, o importante de aproveitar, né, esse processo do princípio 6
é compartilhar essa liberdade, essa bênção que a gente vem recebendo, né, a cada dia. Não deixar passar a oportunidade, né? Porque a partilha, a gente partilha as nossas derrotas, mas precisamos sempre partilhar as nossas vitórias também. E como eu disse, as pequenas vitórias é que nos dão força e impulso para vitórias maiores, né? É o que a Bíblia fala também, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, se a gente for, né, fiel no pouco, no cuidado, né, com o nosso próximo, no cuidado com o que a gente está fazendo na nossa recuperação, Deus vai nos honrar. O que eu fiz aí? Demorei muito aí. Esse aí é um texto que, né, para mim, acho que ele meio que, não é que resume, mas abrange, né? Se possível, no que depender de vocês, ou seja, depender de nós, né, vivamos em paz com todas as pessoas. Às vezes, tem gente por causa de temperamento, né? Não se dá muito com alguém, mas isso não significa que não vai ter paz. A gente acaba se aproximando de gente que a gente tem mais afinidade, é normal, né? Mas lembra daquele texto que eu li lá atrás, que assim, se você souber, você vai lá ofertar, né? Mas se você souber que tem, está até dentro do nosso programa lá no Espaço dos Princípios, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, para tudo, guarda a tua oferta um pouquinho e vai lá se reconcilia. Se reconciliar, não significa também que você vai abraçar a pessoa, vai ficar, agora vamos dar de braço dado. Não, né? Mas se reconcilia, não deixa que aquilo seja uma barreira para a tua oferta. Olha só, olha o que causa, né? A nossa falta de perdoar, a nossa falta de ter paz, né, com as pessoas, ela nos impede da nossa adoração a Deus. Né? A oferta não é uma adoração a Deus, então ela impede, ela bloqueia, né, que Deus receba a nossa oferta. Olha que negócio sério, né? E outra coisa, com relação ao perdão, Deus fala assim, que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Então assim, a gente precisa dessa ferramenta de trabalhar o perdão. Perdão não é a lição de hoje, acaba que a gente fala muito em perdão na lição reparo, porque elas se entrelaçam, mas tem uma lição só sobre o perdão. E eu queria que vocês orassem comigo essa oração. Podemos? Querido Deus, oro por disposição para avaliar meus relacionamentos passados e atuais. Mostra-me as pessoas a quem eu ofendi e ajuda-me a ter disposição para oferecer reparo a elas. Ó Deus, dá-me também a tua força para tornar-me disposto a oferecer perdão a quem me